No próximo capítulo da novela Três Graças, a verdade começa a escapar pelas frestas. E ninguém segura Paulinho quando o cheiro de mentira invade a sala. O policial percebe que a história está mal contada e sente que há algo grande sendo varrido para debaixo do tapete. A convicção fala mais alto. Não foi susto, foi ação calculada. E alguém sabia exatamente o que procurar. Decidido a não investigar sozinho, Paulinho convoca Juquinha e Jairo às pressas. Sem rodeios, revela que a casa onde Gerluce trabalha foi alvo de um assalto organizado. O alerta acende um sinal vermelho entre os colegas e reforça a sensação de que o caso foi abafado de propósito. O clima muda. Agora é jogo pesado. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto isso, do outro lado da história, Raul vive um cerco dentro da própria casa. Ferete e Arminda partem para o ataque com acusações diretas. Alguém falou demais sobre a estátua. Para eles, o culpado é Raul. O rapaz explode, nega qualquer traição e garante que jamais colocaria a família em risco. A troca de acusações esquenta, os olhares se tornam lâminas e a confiança entre eles começa a ruir sem volta. Paulinho resolve ir direto à fonte. Confronta Arminda e Ferete, esperando arrancar alguma fresta de verdade. O que recebe é um banho de frieza. Os dois negam, com discurso ensaiado, que tenha ocorrido qualquer assalto. O policial sai constrangido, com a sensação incômoda de estar sendo feito de ingênuo. Mas o faro não falha. Ali há medo, não certeza. Assim que Paulinho vai embora, Ferete age rápido. Chama Gerluce para uma conversa reservada e deixa o recado claro, em tom ameaçador. Silêncio absoluto. A cuidadora aceita, engolindo o pânico, consciente de que um passo em falso pode custar caro demais. Mais tarde, longe dos patrões, Gerluce toma coragem. Procura Paulinho e revela tudo. Ela e Josefa foram feitas reféns durante o assalto. O motivo do silêncio? Medo de perder o emprego. O depoimento vira a chave. Paulinho entende que mexeu numa ferida profunda e que a verdade finalmente começou a sangrar. Um segredo tenebroso vai vir à tona e colocar abaixo a imagem de um dos homens mais respeitados da chacrinha. O pastor Albérico, visto por todos como exemplo de fé, retidão e palavra firme, mostrará que sua batina esconde muito mais do que orações. Por trás do discurso manso e dos cultos lotados, existe um jogo perigoso, silencioso e extremamente lucrativo. Desde o retorno de Jorginho à comunidade, Alberico tem sido um dos principais defensores da ideia de que o rapaz se regenerou. Em público, o pastor garante que Jorginho abandonou o crime, que se arrependeu de tudo o que fez no passado e que não tem mais interesse em retomar o posto de chefão do morro, hoje ocupado por Bagdá. Em cada culto, Albérico usa Jorginho como exemplo de alma resgatada, reforçando que a fé é capaz de transformar qualquer um. Mas tudo isso não passa de encenação. Longe dos olhares curiosos, Albérico mantém encontros discretos com Jorginho, sempre em horários estratégicos, longe da igreja e da própria família. Em uma dessas conversas, o pastor deixa escapar a frase que mudará tudo. O movimento por trás está saindo melhor do que eu imaginava. Melhor até do que nos velhos tempos. A frase soa como um tiro no silêncio, e quem escuta não acredita no que ouve. Kellen, a filha do pastor, estará passando pelo corredor ao lado quando ouvir a conversa. A jovem congela. O coração dispara. Cada palavra entra como um soco. Ela se esconde atrás da porta, tremendo, enquanto Albérico e Jorginho seguem falando sobre rotas, dinheiro, alianças e o tempo certo de agir sem chamar a atenção de Bagdá. Kellen sai dali em choque. A imagem do pai exemplar começa a desmoronar dentro dela.
O homem que sempre pregou honestidade, que condenava o tráfico do púlpito, está justamente acobertando um criminoso que nunca mudou. Pior, está lucrando com isso. Sem conseguir guardar aquilo sozinha, Kellen corre até Joelle. A menina chega aos prantos, mal consegue falar. Joelle tenta acalmá-la, mas fica completamente apavorada ao ouvir o relato. A ideia de que Albérico, o pastor da comunidade, esteja envolvido diretamente com o tráfico deixa Joelle sem chão. Isso não pode ser verdade. Joelle repete em negação. Eu ouvi com meus próprios ouvidos, responde Kellen, desesperada. Ele está ajudando o Jorginho, ele faz parte disso. A tensão entre as duas cresce. Joelle percebe que aquilo pode colocar todos em risco. O nome de Albérico é poderoso na chacrinha. Ele entra em qualquer casa, transita entre policiais, moradores, líderes comunitários. Se ele estiver mesmo no meio desse esquema, o buraco é muito mais fundo. Mesmo com medo, Kellen toma uma decisão que mudará sua relação com o pai para sempre. Nos próximos capítulos, Kellen vai enfrentar Albérico cara a cara. Ela entra no escritório do pai, fecha a porta com força e solta tudo o que estava entalado. Pai, você não pode estar envolvido com o tráfico. Albérico tenta disfarçar, mantém o tom calmo. Você está confundindo as coisas, minha filha. Não tô confundindo nada. Você é o pastor da chacrinha. Todo mundo confia em você. Kellen chora, acusa, implora. Diz que ele está agindo pelas sombras, traindo a fé das pessoas, colocando a própria família em perigo. O clima pesa. O silêncio toma conta do ambiente por alguns segundos. E então, Albérico revela sua verdadeira face. Sem levantar a voz, com um sorriso frio, ele responde: Eu me finjo de pastor justamente porque assim ninguém desconfia. Kellen paralisa. Enquanto todo mundo acha que eu sou certinho, a minha conta bancária só cresce. A crueldade da resposta corta fundo. Albérico continua, sem culpa alguma. Kellen, não me leve a mal. Ser honesto, ser certinho, isso não leva ninguém a lugar nenhum. O mundo pertence a quem sabe jogar. A jovem percebe que não há arrependimento algum. O pai não só está envolvido, como se orgulha do papel que desempenha. Ele deixa claro que Jorginho é apenas uma peça de um plano muito maior, que envolve poder, dinheiro e domínio silencioso da comunidade, tudo sem precisar sujar as próprias mãos. Do lado de fora, a chacrinha segue acreditando no pastor exemplar. Dentro daquela sala, a fé de Kellen se despedaça. E o perigo cresce, porque agora ela sabe demais. Nos próximos capítulos, essa revelação vai colocar Kellen e Joelle em rota de colisão, com um esquema muito mais sombrio do que qualquer um poderia imaginar. O impacto da revelação vai ganhar proporções ainda mais perigosas. Depois do confronto devastador com o pai, Kellen sai do escritório de Albérico completamente desnorteada. Ela anda pela casa como se estivesse em território inimigo, percebendo que cada parede, cada Bíblia aberta, cada palavra de oração agora soa falsa. O homem que ela conhecia simplesmente não existe mais. Albérico, por sua vez, não demonstra arrependimento. Pelo contrário, ele passa a agir com frieza calculada. Observa a filha, mede seus passos e entende rapidamente que Kellen se tornou uma ameaça. Não por maldade, mas por consciência. E consciência para ele é o maior risco. Em uma conversa tensa com Jorginho, o pastor deixa claro que a situação exige cuidado. Ele avisa que Bagdá anda desconfiado, que o clima no morro mudou e que o plano maior precisa ser adiantado. Jorginho, confiante demais, garante que está tudo sob controle e volta a falar em retomar o poder, agora pelas beiradas, usando a igreja como escudo moral. Albérico concorda. Ele sabe que sua posição lhe dá acesso a informações privilegiadas, trânsito livre e respeito absoluto. A fé virou disfarce, o púlpito virou trincheira.
Enquanto isso, Kellen e Joelle vivem dias de puro pavor. As duas passam a desconfiar de tudo e de todos. Joelle insiste que elas precisam procurar ajuda, mas Kellen teme que ninguém acredite. Afinal, Albérico é intocável. Pastor, líder comunitário, conselheiro de famílias inteiras. Quem ousaria acusá-lo? A tensão aumenta quando Kellen percebe que o pai começa a vigiá-la. Telefonemas interrompidos, perguntas fora de hora, olhares longos demais. Albérico deixa escapar em tom de aviso que segredos mal guardados costumam destruir famílias. A ameaça é velada, mas clara. Em paralelo, Bagdá recebe informações de que Jorginho pode estar jogando em 2 tabuleiros. O clima no morro esquenta. Uma guerra silenciosa se anuncia e Albérico tenta se manter no centro, manipulando os 2 lados, alimentando conflitos enquanto lucra com o caos. No último embate entre pai e filha, Albérico é definitivo. Ele deixa claro que não vai parar, que não existe volta e que tudo o que fez foi pensando em poder e dinheiro. Kellen entende com dor que aquele homem não será desmascarado por arrependimento, apenas por queda. A chacrinha seguirá ajoelhada diante de um falso pastor, enquanto um esquema criminoso cresce à sombra da fé. Kellen e Joelle carregam um segredo capaz de implodir a comunidade inteira. E Albérico, cada vez mais confiante, acredita que está blindado, sem imaginar que o próprio jogo que ele criou começa a fugir do controle. Ferete desconfia de infiltrado dentro da mansão após roubo da estátua e faz acusação. O clima na mansão de Arminda vai azedar de vez após o roubo da escultura milionária. Ferete, fora de si, começará a ligar os pontos e chegará a uma conclusão inquietante. O golpe não poderia ter sido executado por ladrões comuns. Para ele, só há uma explicação possível. Alguém de dentro da casa entregou tudo de bandeja. A revolta do vilão cresce minuto a minuto. Ele anda de um lado para o outro na sala principal, revivendo mentalmente cada detalhe do roubo, cada falha na segurança, cada passo dado pelos assaltantes. Nada parece aleatório. Tudo foi preciso demais, calculado demais. E isso só reforça sua paranoia. Convicto de que houve traição, Ferete pressiona Arminda. Ele exige saber quem mais conhecia o esconderijo da estátua, quem tinha acesso aos corredores, quem circulava livremente pela mansão sem levantar suspeitas. Arminda tenta manter a pose de madame fria e racional, mas o nervosismo começa a escapar pelos gestos contidos e pelo olhar inquieto. É nesse momento que Ferete crava sua acusação. Sem rodeios, sem provas, mas cheio de ódio, ele aponta Raul como o elo fraco da corrente. O vilão afirma que o rapaz sempre foi curioso demais, silencioso demais, observador demais. Para ele, Raul sabia mais do que demonstrava. Alguém abriu o bico sobre a escultura, e não foi gente de fora, dispara Ferete com a voz carregada de ameaça. Foi alguém que vive aqui, alguém que circula pela casa como se fosse invisível. A acusação cai como uma bomba. Raul é chamado ao quarto de Ferete e encurralado contra a parede, sem tempo sequer de entender o que está acontecendo. O clima é sufocante. Ferete fecha a porta, cruza os braços e encara o jovem como um juiz pronto para condenar. Assustado, Raul tenta manter a calma. A voz sai trêmula, mas firme o suficiente para mostrar que ele não vai aceitar a acusação calado. Ele afirma que nunca teve acesso ao quarto onde a escultura ficava escondida. Diz que sempre foi proibido de entrar ali por ordem expressa de sua mãe e que jamais soube da existência da estátua. Eu nem sabia que aquilo existia, rebate Raul. Minha mãe sempre deixou claro que aquele quarto era proibido. Nunca me disse o motivo, nunca me contou nada. Por que eu chamaria a atenção para uma coisa que eu nem sabia que estava lá dentro? Ferete, no entanto, não se convence. Ele pressiona ainda mais.
insinua que Raul pode estar mentindo, que pode ter fingido ignorância enquanto observava tudo em silêncio. O vilão lembra pequenos episódios do passado, olhares atravessados, perguntas soltas, presenças fora de hora. No meio da discussão, Ferretti deixa escapar algo que muda completamente o rumo da conversa. Sem perceber, ele sugere que a escultura roubada talvez não fosse falsa, como sempre afirmou. A frase sai atravessada, carregada de nervosismo e imediatamente desperta a atenção de Raul. O jovem franze a testa, confuso e indignado. A contradição é clara demais para ser ignorada. Se a estátua era falsa, por que tanto desespero? Por que tanto ódio? Por que tamanho pânico? Espera aí, rebate Raul, agora mais firme. Até agora vocês sempre disseram que aquela escultura não valia nada, que era só uma cópia. Agora o senhor fala como se ela fosse verdadeira. O silêncio toma conta do quarto por alguns segundos. Arminda percebe o erro tarde demais. Ferretti tenta contornar, mas já é tarde. Raul conecta as peças com rapidez e vira o jogo. Se alguém vazou informação, não fui eu, dispara o rapaz. Quem sabia que aquela escultura era verdadeira e valia uma fortuna eram vocês. Alguém que tinha certeza do valor real dela. A tensão explode. Ferretti se aproxima de Raul de forma ameaçadora, mas Arminda intervém antes que a situação saia do controle. Ela tenta acalmar o comparsa, lembrando que não há provas concretas contra o rapaz. Ainda assim, o clima permanece pesado, carregado de desconfiança e ressentimento. Enquanto isso, longe das suspeitas que tomam conta da mansão, a verdade segue completamente fora do radar dos vilões. O roubo foi planejado nos mínimos detalhes por Gerluce, que contou com a ajuda estratégica de Viviane. As duas sabiam exatamente onde a escultura estava, como acessar o local e qual seria o melhor momento para agir. Durante o assalto, o caos toma conta da mansão. Gerluce mantém a pose de vítima, enquanto tudo acontece conforme o planejado. Viviane coordena cada passo, garantindo que nada saia do controle. Para reforçar a encenação e afastar qualquer suspeita, Josefa também acaba envolvida, sendo feita refém junto com Gerluce. A cena é de pânico generalizado. Funcionários correm, gritos ecoam pelos corredores, alarmes disparam e Ferretti assiste a tudo com a sensação de que perdeu algo muito maior do que uma simples escultura. Ele perdeu o controle. A desconfiança dentro da mansão só vai aumentar. Ferretti seguirá obcecado pela ideia de traição. Arminda tentará proteger seus próprios segredos. Raul ficará cada vez mais pressionado e acuado. E Gerluce continuará agindo nas sombras, mantendo a farsa intacta enquanto todos procuram o culpado no lugar errado. A mansão Ferretti vai virar um campo minado emocional e Josefa, sempre subestimada, sempre tratada como um móvel velho dentro da própria casa, finalmente vai mostrar que ainda sabe onde cada esqueleto está escondido. Arminda, acostumada a controlar tudo e todos, descobrirá da pior forma que ninguém doma uma mãe ferida, muito menos uma mãe humilhada. O caos começa quando os ladrões, já infiltrados na mansão, após o plano cuidadosamente arquitetado por Gerluce, exigem que Arminda abra a porta trancada que protege os itens mais valiosos da família. A vilã tenta manter a pose, mas a pressão dos bandidos, o olhar impaciente e os gritos ecoando pelos corredores começam a desmontá-la. Ela tenta ganhar tempo, tenta barganhar, tenta mentir dizendo que a chave está longe. Mas ninguém ali está interessado em desculpas. A tensão cresce, e é justamente nesse instante que Josefa surge na cena, caminhando devagar, segurando sua bengala como se fosse um cetro. E então, sem rodeios, lança a frase que muda tudo. Se o problema é a chave que abre essa porta, eu tenho uma cópia, no meu quarto. O impacto é imediato.
Arminda fica pálida. O líder dos ladrões ergue uma sobrancelha, surpreso. Até Gerluce sente o ar pesar. É a primeira vez em muito tempo que Josefa assume o palco. E ela faz isso com a mesma elegância de quem sabe exatamente onde apertar para machucar. Arminda tenta se recompor, mas a voz sai trêmula. Como assim você tem essa chave? Isso é verdade, mãe? E Josefa devolve com um sorriso debochado, cheio de veneno acumulado ao longo de anos. Esqueceu que essa casa já foi minha? Tenho chaves até de coisas que você nem imagina. A vilã fecha a expressão, mas não consegue esconder o choque. Durante toda a vida, ela acreditou controlar Josefa com mão de ferro, decidindo onde ela andava, o que comia, com quem falava. Mas agora ela percebe que nunca soube de tudo, e isso a apavora. Os ladrões, percebendo a oportunidade, mandam que Josefa vá buscar a tal chave. A veterana caminha com firmeza, sem medo, e volta com o objeto que selará o destino da família. Arminda, tensa, ainda tenta impedir. Essa porta não precisa ser aberta, não tem nada valioso aí dentro. Essa estátua é falsa, não vale porcaria nenhuma. Mas Josefa, cansada de ouvir mentiras, explode. É autêntica, sim, e vale US$ 1,5 milhão. O grupo de ladrões vibra na hora. A informação é como ouro caindo no chão, literalmente. Eles não pensam duas vezes, ordenam que a porta seja aberta imediatamente. Quando finalmente a escultura das Três Graças aparece, reluzindo mesmo sob a pouca iluminação, Arminda solta um suspiro desesperado, como se visse sua vida sendo arrancada das mãos. Os homens cobrem a escultura com uma cortina grossa para evitar que seja reconhecida durante a fuga e começam a removê-la com pressa. Josefa observa tudo com um olhar frio, intenso, quase libertador, como se naquele instante estivesse quitando todas as dívidas emocionais que Arminda acumulou ao longo dos anos. Mas o drama só cresce quando os ladrões anunciam que levarão Josefa como refém para garantir a segurança da fuga. Arminda arregala os olhos, mas não move um dedo para impedir. A frieza da filha atinge Josefa como um último golpe. E mesmo assim, ela mantém a postura, como se já soubesse que, daquela mulher, não podia esperar nada além do próprio interesse. Gerluce, tomada por culpa e surpresa, tenta acompanhar a idosa até a saída, fingindo estar tão desesperada quanto todos acreditam. Mas os bandidos a dispensam logo depois, deixando apenas Josefa no veículo. O que ninguém, absolutamente ninguém imagina, muito menos Arminda, é que Gerluce é justamente a mente por trás de toda essa operação. Cada passo, cada brecha, cada informação passada aos ladrões foi calculada por ela. E ver Josefa sendo levada não faz parte do arrependimento, mas sim da estratégia. Arminda, ofegante, tenta entender o que aconteceu. A casa está revirada. Os funcionários estão em pânico. A estátua sumiu. A mãe foi levada. E, acima de tudo, ela percebe que perdeu algo muito maior do que dinheiro. Perdeu o controle. Raul finalmente vai acordar para a vida. Mas não será um despertar suave, e sim aquele baque que empurra o homem para o centro do próprio destino. A transformação dele começará de maneira silenciosa, quase imperceptível, até que explode num gesto que ninguém esperava. Dar um basta em Samira, romper com a manipulação que ela exerce há meses e, acima de tudo, assumir Joelle e o filho como parte real de sua família. Um passo ousado, perigoso e que vai acender o pavio de uma guerra emocional dentro da casa dos Albuquerque. E é claro que Arminda será a primeira a sentir o impacto e a primeira a atacar. A matriarca, acostumada a mandar e desmandar na vida do filho, vai ficar estarrecida ao descobrir que Raul decidiu trilhar um caminho diferente daquele que ela traçou. O preconceito dela, sempre mascarado de preocupação de mãe,
vem à tona com força total. Ela não aceita pobres, não aceita mulheres que não sejam do nível dela, e menos ainda aceita que a filha de Gerluce, a Joely, tenha algum espaço dentro da família Albuquerque. No momento mais tenso, Arminda dispara, ferina. Essa menina não tem futuro, Raul. Não tem classe, não tem berço. Você vai jogar sua vida fora. Só que desta vez, Raul não baixa a cabeça. Ele respira fundo. E pela primeira vez, sua voz não treme, não hesita, não se curva à imposição da mãe. Eu não vou entregar meu filho para Samira nunca mais. Se ela quiser alguma coisa, que peça para outra pessoa. Porque comigo acabou. E eu vou assumir Joely, doa a quem doer. A frase reverbera pela sala como um trovão. Nem Arminda nem Samira, que aparece exatamente no instante errado, conseguem disfarçar o espanto. A antiga versão de Raul, insegura, submissa e sempre buscando agradar, simplesmente desapareceu. Em seu lugar, surge um homem que sabe o que quer, sabe quem quer proteger e está disposto a enfrentar quem for preciso. Samira tenta reverter, claro. Você tá maluco, Raul? Vai estragar seu futuro por causa daquela menina? Mas ele a corta, firme, sem sequer piscar. Quem destruiu tudo foi você. Eu só tô reconstruindo. E essa reconstrução será turbulenta. Samira promete vingança, jura que vai fazer Joely sumir da vida dele e até inventa que Raul não teria condições de criar o bebê sozinho. Mas ele se recusa a ceder. O medo que antes o paralisava agora se transforma em coragem. Ele decide naquele exato momento que não será mais manipulado. Nos corredores estreitos da casa de Gerluce, Joely recebe a notícia com lágrimas nos olhos. O coração dela dispara, incrédulo. Ela nunca imaginou que Raul romperia com Samira, muito menos que enfrentaria Arminda por ela. Você disse isso para sua mãe mesmo? Sussurra, completamente tocada. Raul se aproxima, segura as mãos da jovem e sussurra algo que muda tudo. Eu sou o pai do nosso filho, Joely, e vou ser de verdade. Não quero me esconder mais. Não quero te esconder mais. Esse é o ponto sem volta. O momento em que Raul escolhe uma nova vida. Mas a partir daqui, o mundo vai querer cobrar o preço. A transformação dele mexe com a estrutura inteira da história. Os aliados de Arminda começam a cochichar pelas costas, dizendo que ele pirou. Samira arma pequenas emboscadas emocionais para tentar reconquistá-lo. E os capangas de Bagdá, que sabem do envolvimento de Joely com Raul, passam a mirar os dois como possíveis alvos, criando um novo ciclo de perigo. Raul, porém, não dá mais passos curtos. Ele encara qualquer um que tente diminuí-lo. Enfrenta olhares tortos. Desafia a própria família. Ele até volta ao bar onde alguns dos camaradas que antes zombavam dele continuam rindo e os encara com firmeza. Quem vier arrumar treta comigo ou com a mãe do meu filho vai ter que enfrentar um Raul que vocês não conhecem. Silêncio. O reinado do Raul fraco acabou. Ao mesmo tempo, Gerluce observa tudo de longe, entre orgulho e medo. Ela sabe que ser filha dela é motivo de desprezo para Arminda. E que isso colocará Joely no centro de uma batalha social, emocional e até financeira. Mas também reconhece que Raul finalmente se libertou. Raul respira fundo, sentindo o peso da decisão que mudou sua vida, mas já não há espaço para arrependimento. A coragem recém-nascida dele vai ser testada de todos os lados, e cada obstáculo só reforça a nova postura que ele assumiu diante do mundo. A primeira grande prova acontece quando Samira reaparece na porta da casa de Gerluce completamente descontrolada, batendo palmas e exigindo ver o bebê. Raul sai, firme, e impede a entrada. Acabou, Samira. Você não vai mais usar meu filho para me manipular. Se quer fazer escândalo, faça na sua casa. Aqui não. A fala dele pega a jovem de surpresa. Samira estava acostumada a vê-lo ceder com um simples olhar. Desta vez, ela encontra um muro intransponível. A raiva cresce, mas ela percebe que não conseguirá nada naquele momento. Sai cuspindo ameaças, dizendo que ele vai se arrepender. Mas Raul nem se abala. Enquanto isso, Joely escuta tudo do corredor.
com o coração apertado e um brilho novo no olhar. Pela primeira vez, ela sente que não está sozinha e que alguém está realmente disposto a lutar por ela. Quando Raul entra e a encontra segurando o bebê no colo, algo nele muda de vez. Ele se ajoelha, toca a mãozinha da criança e declara: "Eu vou ser o pai que você merece. E você, Joelle, você não vai mais caminhar sozinha." A jovem, emocionada, tenta conter as lágrimas, mas não consegue. O peso que carregava há meses começa a se dissolver. A promessa de Raul reacende nela a esperança que o medo apagou. Mas o mundo fora daquela casa continua girando, e girando contra eles. Arminda, ao saber que o filho está decidido a assumir Joely, surta de vez. Tranca-se no quarto, liga para seus aliados, começa a arquitetar formas de resgatar Raul dessa escolha que ela considera uma tragédia. E quando descobre que Joely é mesmo neta de Gerluce, o veneno escorre na voz. Se ele acha que vai trazer essa gente para dentro da minha família, ele que se prepare. O ódio dela não é silencioso, é estratégico. Em paralelo, Kellen leva a notícia até Jorginho, que se surpreende ao saber que Raul agora está ligado a Joelle de forma definitiva. A informação cai como pedra no peito dele, já que o passado podre que destruiu Gerluce e marcou a filha pode agora respingar em todos. Ele teme que o nome de Joely seja arrastado na lama pela sociedade chique que Arminda frequenta. Mas Joelle está vivendo algo que a impulsiona. Pela primeira vez, sente que está sendo escolhida, reconhecida, protegida. E essa sensação dá a ela força para uma decisão ousada: voltar a estudar e buscar um futuro independente, mesmo que Arminda tente derrubá-la. Raul, firme, já não se esconde, já não recua. Ele enfrenta conversas, desafia insultos, coloca limites onde antes havia silêncio. E no auge da sua transformação, ele faz algo que ninguém esperava. Leva Joelle e o bebê até a porta da mansão e toca a campainha. Arminda abre. O choque é imediato. O silêncio pesa como chumbo. Raul ergue o filho com cuidado e declara: "Se a senhora quer saber quem eu sou agora, olhe bem, eu sou o pai. E eles são minha família." Arminda empalidece. A máscara de superioridade racha. Ela não esperava que Raul tivesse coragem para expor a verdade no seu território. Mas ele continua: "Eu não tô pedindo bênção, tô avisando." E Joely, mesmo tremendo por dentro, se mantém ao lado dele, firme, com a cabeça erguida.